Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Ô Mac, essa semana eu vi algumas coisas aí na internet que me fez parar pra pensar, sabe? Ah, é? O que foi? Primeiro eu vi um vídeo e depois eu vi uns stories, né, no Instagram, que falava basicamente de como que é viver aqui na Itália. Ambas pessoas, uma mora, a outra morou aqui na Itália. E falou dessa experiência de viver num país estrangeiro, né? E uma dessas pessoas estava falando exatamente sobre a questão da frase volta pro seu país. Nossa, pesado, hein? E aí me fez parar pra pensar, porque depois eu li uns comentários, um pessoal que mora em outros países também, falando que já aconteceu com elas também. E aí eu falei, poxa, mas... E eu fiquei tentando, puxar na minha memória se já aconteceu isso com a gente. E eu não lembro. Você lembra disso? Não lembro. Tá. Então eu acho que é uma boa pauta pra gente discutir aqui no nosso podcast. Demorou, então. Partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Os stories de quem eu vi, eu vou ter que revelar, porque eu sou fã, virei fã, né? Cheguei ali pela filosofia, fiquei pelos memes. Nossa, bom, você vê que filosofia tá em tudo, né? Tudo, né? Tá em tudo. É do professor Denis Xavier, espero que um dia ele escute esse podcast, seria uma honra. Ele fez o doutorado dele em Roma, então ele ficou 3 anos aqui na Itália. E pra falar a verdade, eu vi esses stories exatamente depois desse vídeo, foi coincidência. Ah, ok. E acabou um complementando o outro. Exatamente. Ele não chegou a falar dessa questão, porque eu acho que nunca falaram isso pra ele também. Mas ele falava sobre a questão dos italianos serem territorialistas. Nossa! Territorialistas. Isso. Sim, falou certo. E que ele, na opinião dele, e eu concordo plenamente... Eles estão certos, né? De proteger o território deles, a cultura deles, né? Sim, é uma coisa que a gente observa fácil conversando com o italiano, que eles têm esse apreço pelo país e por ser italiano, né? Manter a cultura, que é muito diferente, pelo menos de onde a gente vem, né? É muito diferente do nosso sentido brasileiro. A gente pega muito de fora, né? Muita cultura americana, filmes, sei lá, internacionais. Agora a gente tá crescendo um pouco mais no Brasil, mas eu lembro de infância a gente ter referências só internacionais, né? Então a gente não tem esse sou brasileiro com muito orgulho em contexto geral, bem diferente de quem daqui. Todos aqui são muito patriotas. Eu acho, né? que as influências, elas não têm problema, sabe? Isso se chama globalização, não, né? Sim. A questão é você se orgulhar de onde você vem, sabe? Porque italiano garante que um produto é bom dizendo que ele é italiano. Essa é uma curiosidade que, nossa, todo lugar... Se você for pra feira aqui, isso é muito engraçado. No começo a gente até estranhava, né? A gente frequentava a feira em Mondovì, nossa cidade natal aqui da Itália, que tem uma feira muito legal, de sábado. E as primeiras vezes, né, acho que por um bom tempo foi muito impactante de você às vezes perguntar se era boa ou ver as pessoas do lado perguntando e o cara só responder assim, é italiano. É produto italiano. Ou ainda mais, né, porque isso daí se expande também para território, né, então ele fala, é piemontês, né, porque a região que a gente mora, Piemonte, né, então eles usam isso como um argumento de qualidade e você dizer isso garante, tanto que por exemplo, né, eu lembro da época que a gente ia atrás de panela, né, pra casa. Uhum. Se tem o selinho colado, a bandeirinha da Itália colada, é bom. Mesmo que veio da China. Porque você olha a panela, você sabe que veio da China. Foi feita na China. Mas tem que ter colado. Mas foi distribuída pela Itália. É. Não, mas isso faz a gente refletir mesmo, porque a gente como brasileiro, né,
pode falar isso. No Brasil, a gente prioriza coisa importada, né? Porque, não, é brasileiro, não presta. Então, aí a gente fala assim, não, mas daqui veio dos Estados Unidos. Tipo, o celular mesmo, né? Tem um celular famoso aí, né? Todo mundo usa, né? E porque, é de lá, tal. Realmente, tem algumas coisas que são melhores importadas, né? Sim, sim. Mas eu acho que o que é bom do nosso país, a gente tem que se orgulhar disso. E aí, enfim, voltando à pauta, porque eu não quero fugir muito, ele falava disso. E ele falava exatamente que quando ele chegou com respeito. E eu acho que é uma das... Acho que é a primeira regra, quando você chega... Em qualquer país, né? Exatamente. Na casa de alguém, porque eu considero, tipo, a Itália a casa dos italianos, você tem que chegar com respeito. Você não faz qualquer coisa na casa dos outros. Você chega respeitando. E aí tem a questão, né? Do quanto você está disposto a aprender a língua, a cultura... E eles veem esse esforço. E no caso, o professor Denis, ele até falou que ele foi muito bem no doutorado dele, mas ele fez por merecer. Sim, que provavelmente, eu imagino que ele tenha respeitado, que nem você estava falando na maior parte. E isso, dificilmente a pessoa, quando você respeita ela vai te maltratar, né? Porque essa frase que a gente falou no começo da abertura do programa aí, né? Volta para o seu país, ela é muito forte. Se você for pegar, né, é uma forma da pessoa às vezes estar te É um xingamento, né? É um xingamento, porque eu não vejo um contexto que essa frase é dita que seja suave. Que seja pacífico. Então, soa como, tipo assim, a pessoa vira pra você e tá incomodada com você e fala, volta para o seu país. Isso eu não passei ainda, não posso falar que eu passei, acho que imagino que a Manu também não, que ela falou que não lembrava, né? Mas talvez seja também pela questão do nosso comportamento, né? Porque quando a gente veio pra cá, como foi uma decisão vir pra cá, foi toda uma construção pra gente chegar aqui. Quando a gente chegou aqui, a gente sabia já que a gente teria que abaixar a cabeça e se adaptar aqui, né? Aí a Manu aqui a gente tem muito contato com muitas culturas diferentes, inclusive aqui dentro da Itália a gente vê outras culturas. E a gente vê que tem muita cultura que tem resistência a morar na Itália. É muito engraçado, a pessoa vem até aqui para morar aqui na Itália, usufruir da Itália, mas tem resistência em absorver a cultura italiana. E queira ou não queira, você tem que, pelo menos no contexto social, se adaptar. Tipo assim, lógico, dentro de casa eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu tô dentro da minha casa. Mas eu não posso obrigar um italiano, por exemplo, a querer comer a mesma comida que eu e falar que ele tá errado, entendeu? Exatamente. Eu tô no país dele. Eu também não posso vir aqui falar português com o italiano e achar que... E querer que ele entenda, né? E querer que ele entenda, achar que tá tudo bem. Não, eu tenho que me esforçar para falar a língua dele. Eu tô no país dele, né? Apesar de, por exemplo, eu ter família italiana, então, de certa forma, eu tenho sangue italiano, tenho cidadinança italiana, né? Cidadania, né? Em português. Mas, mesmo assim, todo dia eu tô respeitando os italianos porque a gente nunca... Por mais que eu tenha cidadania, eu nunca vou deixar de ser estrangeiro aqui, né? Sim. Eu achei realmente muito forte essa questão de falar volta para o seu país e tal. Conheço gente que já ouviu isso, mas eu concordo 100% com você na questão de que a forma que você se comporta reflete muito de como as pessoas vão te tratar. Então, se eu sou educada com uma pessoa, dificilmente ela vai ser mal educada comigo. Mesmo que ela tente, se eu permanecer na educação, ela não tem como ela continuar, né? Como a gente fala assim, dois não brigam se um não quer, né? Eu acho que vale a pena até abrir um parênteses aí, porque eu tava pensando agora, né? A gente tem um amigo aqui africano. Sim. E eu sei que o que a gente tá falando aqui é meio que válido da nossa bolha, né? Porque, por exemplo, o Canta, que é nosso amigo africano, que é uma pessoa excepcional, ele é muito, muito gente boa. Eu acho que por mais que ele respeite, ele tá numa condição diferente da nossa, porque eu tava refletindo agora, né? Sim, é assim, o racismo existe, a gente não pode negar isso. Ele existe, então não tem como a gente falar que não existe só porque a gente é branco e não recebe isso. Porque quando a gente tá com esse nosso amigo, a gente vê claramente que as pessoas olham torto. Diferente que eu e o Mac, um casal branco que tem traços europeus,
as pessoas às vezes nem imaginam que a gente é estrangeiro. Se a gente não abre a boca, muitas vezes a gente passa como Exatamente. No máximo que a gente sente aqui é quando a gente abre a boca. A gente tem muito sotaque ainda, porque a gente só tem 3 anos aqui e eu acho que dificilmente a gente vai perder esse sotaque. Talvez ele vai amenizando com o tempo. Mas o máximo que eu senti, assim, foi as pessoas às vezes franzem a testa, sabe? Que parece que elas não estão ouvindo direito, porque percebe que a gente é estrangeiro. Só que, assim, depois de um tempo de conversa, tá tudo bem. Tá tudo então, normal, né? Nunca aconteceu nada demais. O Canta, que é esse nosso amigo, ele nunca fala... Ele reclama exatamente da mesma coisa que eu acabei de falar. Mas, assim, ele nunca falou pra mim que alguém maltratou ele. Mas as pessoas questionam bastante por que ele tá aqui. Por quê? Ele é refugiado. Sim, ele veio numa condição completamente diversa da nossa, né? Não tem nem comparação. Só que assim, mesmo assim, ele é o tipo de pessoa que respeita muito e tá tentando aprender o máximo. Ele fala melhor que a gente, italiano. Sim. Sotaque não, ele tem muito mais, é muito mais carregado. Só que ele tem um vocabulário muito mais rico que o nosso, forma as frases de um jeito muito robusto, né? E além de tudo, ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa trabalhadora, esforçado, né? Demais, né? Ele aprende ao máximo, se dedica ao máximo em tudo que ele faz. Então, eu acho que é um dos segredos para ele se sentir um pouco mais em casa, porque é difícil para ele também. A gente já vem de uma cultura, que nem o Mac já falou, acabou de falar, ele vem de uma família italiana. Então, um pouco, ele já tinha disso na casa dele. Ele vem de uma cultura totalmente diferente, ele teve que se adaptar muito mais do que a gente, né? E eu fiz questão de abrir esse ponto, porque como a gente falou que a gente nunca sofreu e talvez seja uma questão só do jeito que a gente lidar, mas é a nossa bolha. Porque eu imagino assim, a gente trouxe ele pra cá esses dias, né? Mó feliz pra mostrar nossa cidade finalmente pra ele, falando que aqui as pessoas são muito simpáticas e tal, e a gente saiu com ele pra cá. E não é a mesma reação que as pessoas têm com a gente teve com ele. Então talvez eu quis abrir esse ponto só justificando, sim, né? Sim. Só que talvez ele, mesmo ele sendo muito respeitoso, o racismo, o preconceito existe forte e ele mesmo assim talvez pode ouvir essa frase, porque volta pro seu país, principalmente por ele ser um refugiado, né? Tem muita gente que tem ódio dessas pessoas. Verdade. E não sabe, não tem nem ideia do que elas passaram, né? E então esse parênteses foi mais pra justificar isso, né? Mas com a gente, né? Com a gente, eu acho que no máximo que aconteceu foram os questionamentos. Principalmente durante o inverno, as pessoas os italianos tendem a perguntar pra gente o que a gente tá fazendo aqui. Porque elas sabem que no Brasil faz calor. Eu acho que se elas soubessem o quanto de calor tá fazendo atualmente no Brasil, elas não gostariam de, mas de ir lá. Recentemente, não só o calor, mas tudo que anda acontecendo no Brasil, eles pararam até de questionar. Por exemplo, acontecia direto no serviço, né? Às vezes tava muito frio, ou acontecia alguma coisa, que nem teve o negócio do Covid, de ter lockdown, e a Itália ser a primeira, né? Sim. O meu diretor, ele virar e falar assim, né, que a Itália tava se ferrando, e fala, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá no Brasil, né? Sim. De um modo zoeira, mas agora eles meio que já não brincam mais, né? Devido ao que tá acontecendo, porque eles ficam sabendo também, né? Pra ser sincera, das notícias que chegam até aqui, porque chegam, tá, gente? O pessoal, quando a gente fala que é do Brasil, que tá aqui, eles realmente pararam de questionar a gente, ou então até soltar uma frase e falar, eu entendo porque você tá aqui. Eu já, assim... Esses tempos atrás eu ouvi de um vendedor falando, não, eu entendo, você tá aqui. Mas aí a gente dá risada e prefere não entrar nesses temas polêmicos. Sim. E no final, assim, com a gente, esses italianos que falaram isso pra gente, eles estão brincando, eles não foram em nenhum momento preconceituosos, foi só uma brincadeira. Falaram, o que vocês estão fazendo aqui, né? Se tem calor lá, se tem carnaval, se tem festa. Mas você sabe que até a brincadeira depende de como a gente recebe ela, porque... Eu já ouvi de brasileira aqui, de tipo assim, uma situação, o cara pegou e brincou, porque brasileira só sabe sambar. Mas foi uma brincadeira, porque essa mesma pessoa depois falou isso pra mim, e eu levei na zoeira e beleza, bola pra frente. Foi sambar, né, pô? Eu falei, eu não sei só sambar, eu sei fazer várias coisas. Mas ela se ofendeu, entendeu? Não tira o direito dela, ela se sente do jeito que ela quiser, mas o problema de você se ofender
com qualquer... não qualquer, mas vai. Se ofender com uma brincadeira, por exemplo, e mesmo que for ofensiva... volta ao ponto de como você se comporta. Sim. Porque você leva isso adiante. Então, assim, eu tive um bom relacionamento com essa pessoa que brincou e consegui tirar o proveito de todo o conhecimento que tinha pra me passar, diferentemente da outra pessoa que teve uma má experiência desde o começo, né? Entendeu? Bom, eu acredito nisso, sabe? Pode ser que seja diferente pra você que tá ouvindo a gente, mas tem funcionado pra mim. Sim. Isso a gente pode levar, por exemplo, desde a infância, sei lá, eu nunca tive apelido. Eu nunca pegou um apelido em mim. Mas meu comportamento de quando as outras crianças me zombavam, era de me zombar também. Eles me zoavam e eu me zoava junto. Lógico, no contexto, talvez eu não me sentia ofendido, sei lá, eu não posso falar cada um é cada um, né? Mas, consequentemente, eu sou uma das pessoas do meu grupo de escola da infância que nunca teve um apelido. E, em compensação, todos os outros em volta tinham apelido que era normalmente o que a pessoa não gostava, porque o apelido que pegava era aquele defeito que a pessoa se incomodava, né? Então, talvez o jeito que você trata o que você está recebendo te cria um contexto, né? Sim, eu acho que dá para mudar algumas coisas, sim. Um outro ponto que eu queria levantar aqui, que eu acho que a gente sentiu um pouco, foi na hora de alugar apartamento pra morar. Aí já complica bastante. Aí o fato de ser estrangeiro deu uma pesadinha, assim. Não que as pessoas mandou a gente voltar pra casa, mas foi difícil. Foi difícil e você tem... Assim, começa a ficar mais fácil depois que você começa a trabalhar. É um paradoxo. Você precisa trabalhar para ficar mais fácil, mas para você trabalhar, você precisa já ter trabalhado. Isso é verdade. Então vira um paradoxo. O primeiro emprego de verdade mesmo, aquele que é bom, com um contrato bom, com um salário razoável, ele é um processo extremamente custoso. Depois que você tem ele ajuda a facilitar mesmo você sendo estrangeiro. Pra gente foi assim, depois que eu consegui um emprego mesmo e tal, facilitou um pouquinho, que fez com que a gente conseguisse alugar essa casa que a gente tá hoje, o que talvez não seria a mesma coisa antes desse emprego, né? Porque o estrangeiro, quando chega aqui, se ele não tem uma profissão, não tiver uma empresa por trás que talvez contrate ela, porque tem muita gente que se transfere do Brasil para cá, que é um contexto diferente, mas se eu não tenho um apoio, que a gente veio aqui meio desapoiado. Eu tenho meu primo lá, mas ele não tem muito o que ele pode fazer, né? E nem deve, né? Nem deve, não é obrigação dele, você É. que decidiu vir, né? Sim, sim. Então, como a gente veio, de certa forma, praticamente sozinho, jogando level hard, né, que a gente fala aqui, Né? a gente falou, vamos jogar, tá, qual que é o mais difícil? Tá, aumenta a mão um pouquinho, vamos jogar nele agora. É meio que a gente anda vivendo, né? Dificulta, mas também depois você supera, começa devagarinho. Mas... não foi impossível, a gente fala que se tornou mais difícil só. E uma outra coisa que eu tava lembrando aqui, conforme você tava falando, é a mania que tem brasileiro de querer falar pro italiano como que é no Brasil. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, você vai num restaurante e aí coloca uma macarronada na sua frente, assim, que é o que você pediu. Aí você fala assim, mas no Brasil eles servem com mais molho. Nossa, se você falar ainda mais com culinária italiana, aí você quis ofender mesmo. Gente, primeira coisa, o italiano não quer saber como é no Brasil. Se ele quisesse saber como é no Brasil, ele ia até lá. Assim como vão. Sim, quem inclusive. gosta vai, né? Então, se você vem até aqui, é você que está aprendendo. Se você se põe nessa posição de estou aprendendo, cara, você só tem a ganhar com isso. Porque é o que o que tem acontecido com a gente. Toda vez que a gente se coloca assim na posição de tipo, eu não sabia, é assim, mesmo que a gente saiba, a gente deixa eles falarem, sabe? Tem um ditado que eu acho que cabe bem nisso, que é melhor ser feliz do que ter razão, sabe? Se você quiser ter razão o tempo todo, você só sofre. Ainda mais contra um italiano, né? Porque o italiano, ele é teimoso. E, cara, né? critica tudo, mas não critica comida, não. Por exemplo, uma das coisas que é muito diferente do Brasil,
Óbvio, com base na nossa região, que a gente consome muito arroz, né? Que o arroz seria a base, arroz, feijão, é a base da nossa dieta, assim, o que mais a gente consome em geral durante a semana. Aqui, não. Aqui o arroz é salada, né? O italiano consome até como salada. E a base é macarrão, né? A pasta. E se você vem pra cá e se incomoda e fala, nossa, mas eu como muita pasta, apesar que a pasta aqui é uma delícia, né? Sim, eu adoro. Eu também, eu praticamente troquei meu arroz com a pasta. E se você se incomoda com isso, você tem que parar pra pensar, mas espera aí, você tá no lugar certo? Porque a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui e tal, que a gente já viu mais de uma vez, né? Que são a galera que vem de Marrocos. A gente tem amigos marroquinos, né? Eles tentam manter a colônia deles e não mudar a cultura deles de jeito nenhum. Só que eles ficam em dificuldade, porque eles estão vivendo dentro da Itália e tentando manter todo o contexto lá. Todo o contexto relacional, cultura, trabalho. Então complica um pouco. Essa galera que vem aqui começa às vezes... os italianos têm, né, aquele certo preconceito e raiva deles. Tem, porque assim como os italianos, eles são muito ligados à cultura e às raízes deles, esse povo também é. Só que em vez de eles fazerem isso no país deles, que não teria problema nenhum, eles querem fazer aqui. E aí é o que eu tinha começado a falar. A gente tá na casa dos outros, né? Tem que respeitar você as não regras faz aqui. o que você quer na casa dos outros. Alguém te convida pra jantar, você chega e você fala assim, ai, que comida horrorosa, eu não como arruma a mesa isso. desse jeito. Não, a cadeira não tá aqui, sabe? Começa a mexer nessa panela. Não é assim que funciona. E eu tenho um exemplo, assim, super pra ficar claro, essa questão de, tipo, às vezes a pessoa vem só fazer turismo mesmo aqui na Itália e fica falando, nossa, mas esse povo só come massa. Gente, não, porque no Brasil... E aí quer explicar pro garçom, né? Não, porque no Brasil a gente come carne, porque no Brasil a gente come arroz e feijão. Cara, a pizza é mais recheada no Brasil. E quer explicar pro garçom, como se o garçom tivesse culpa, né, disso. Cara, é a mesma coisa você começar um relacionamento e aí toda vez que o seu namorado ou sua namorada fazer alguma coisa que não te agrada, você fala assim, porque meu ex-namorado, ele não fazia assim. Você acha que vai agradar? Eu acho que isso não é muito nem delicado, né? Exatamente. E a mesma coisa que você ir no país dos outros e fazer isso, sabe? Você pode achar que não, mas tem o mesmo senso de gravidade, assim, Sim. Que nem eu e a Manu, a gente frequenta o máximo de culturas que a gente pode e tem culturas que não agradam a gente. Então o que a gente faz é evitá-las. Por exemplo, tem lugares que a gente foi que a gente não se sentiu tão confortável. Sim. Um dos mais recentes aqui foi a Alemanha. Eu acho muito legal a Alemanha, eu quero conhecer mais um monte de lugar na Alemanha. Eu vou lá, respeito a cultura deles, faço o jeito que tem que ser feito, só que a alimentação lá eu acho muito pesada pra mim. Então a gente não consegue ficar muito tempo, porque a gente foge do nosso padrão, né, de alimentação. Mas nem por isso, quando eu tô lá, eu vou chegar lá e falar pra eles, mas vocês comem muita carne, vocês comem muita gordura, não sei o que. Não, eu tô lá, eu aproveito, às vezes me empapuça, né, que a gente se empapuçou a última vez lá. E beleza, volto pra casa porque não tá bom. Eu fiz o que eu tinha que fazer lá, conheci os lugares, volto pra casa. Morar... vai ser difícil, que a gente vai morar lá por causa da nossa cultura, do nosso jeito de ser. Mas daí vem alguém e fala pra você, que não, mas é minha opinião, eu não posso falar a minha opinião. Não, você não pode falar a sua opinião porque ninguém pediu ela. Se alguém pede a sua opinião, você pode falar, sim, entendeu? Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente pede pra vocês. Se vocês discordam com tudo que a gente tá falando aqui, não tem problema nenhum. Manda um e-mail aqui pra gente, conta o que você acha, qual que é a sua experiência. Você fala assim, não, eu discordo com isso que vocês falaram. Manda através do e-mail? contato@viajacast.com.br, porque acho que se for tentar escrever no direct é muito pequeno. É verdade. Mas pode conversar lá. Ou então, se você concorda, a gente tá aqui pra dar o nosso ponto de vista. A nossa opinião e ouve quem quer. Exatamente. Até porque é só vocês apertar pause, né? Se não quiser ouvir. E também compartilhar com vocês como que tem sido a nossa experiência aqui, né? Então, a gente fala, tudo que a gente fala aqui é baseado no que a gente vê, no que a gente vivencia, não que a gente ouviu falar que pode ser, porque é muito vago isso. E assim, E não é garantido que se você venha pra cá, você vai ter o mesmo resultado que a gente, né? Lógico que não, a percepção é diferente é sempre também. diferente. A gente
é que nem comer as coisas, né? Se você não gostou é porque você não comeu direito, né? Recentemente a gente tá comendo berinjela que nem louco aqui em casa. Mas a gente descobriu o jeito certo de comer, entendeu? Eu sou um cara que não sou vegetariano, tal, como qualquer coisa. Eu não sou um cara que tem uma dieta estrita, tal, né? Que você fala, nossa, você tá comendo berinjela e é vegetariano. Não, mas a gente descobriu um jeito que é o jeito certo de comer. E acabou, entendeu? A gente tem esse lema aqui em casa que quando a gente experimenta... Porque eu e o Mac, a gente realmente come de tudo, assim. São pouquíssimas, raríssimas coisas que a gente não gosta. E aí, a gente brinca que quando a gente come alguma coisa e não gosta, você comeu errado. Errado, vou tentar de outro jeito. Ou então, tipo, a gente viaja pra algum lugar e fala assim, não gostei tanto. Viajou errado. Vamos de novo lá, vamos em outro lugar. A gente sempre se experimenta e se força, o lance da né? segunda chance, né? Sim, mas a gente se força e a gente sempre respeitando, né? Eu respeito muito os vegetais comendo eles do jeito que você faz, que é uma delícia. Olha lá, ele fazendo propaganda da minha comida, gente. Bom, é isso. Eu só queria trazer um pouco dessa história aí pra vocês, até pra uma vocês forma refletirem, né? pra vocês refletirem um pouco sobre isso, já que eu comecei até com um professor de filosofia, inclusive tem o Instagram dele, entra lá. Vou deixar na descrição. Vamos deixar na descrição. Professor, paga a gente aí. Tadinho. Professor, paga nós. Não, mas vale a pena, porque se vocês gostam de pensar um pouco, refletir sobre as coisas, sobre a vida, sobre tudo, filosofia é um caminho deles, né? Sim, sim. Só aproveitando o gancho, porque a gente começou assim. E é isso, pessoal. Compartilha também a ideia de vocês. A gente está pedindo a opinião de vocês. Sim. A gente sempre gosta de receber o e-mail e tal, responder, entender o que as pessoas pensam, porque isso ajuda a gente a construir o podcast, né? Exatamente. E a gente tá aberto a ouvir, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não sabe. Aliás, sempre tem algo que a gente não sabe ainda. Como a gente falou, a gente é especialista em conhecer novas pessoas e culturas. A gente adora isso. Então, conversar com vocês é mais um caminho, né, relativo a isso. Para aprender. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo para vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.